galera, beleza? Sou o Luiz Matemático, vamos voltar ao nosso curso, né? Nosso módulo 5, quinto e último módulo, que pena que já está acabando o nosso maravilhoso curso de admissão, né, para o Colégio Militar no sexto ano. Neste módulo, a gente vai trabalhar falando sobre estatísticas e gráficos, que apesar de ser um conteúdo que pouco cai nas provas, normalmente cai uma, no máximo duas questões nas provas dos colégios militares de qualquer lugar do Brasil. Cai uma ou duas questões, mas é importante, eu não quero que vocês percam nenhuma questão. Nosso objetivo é acertar as 20 questões de matemática. Então, feito isso, vamos lá, vamos iniciar falando sobre estatística. Então, o que é estatística? Estatística, gente, ela é um ramo matemático que se preocupa em levantar e analisar os dados a respeito de um fato qualquer. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, por exemplo, uma pesquisa política, a gente vai usar a estatística para chegar até aqueles resultados, que são eles apresentados em gráficos ou tabela. Então, todas as vezes que a gente quer saber a respeito de alguma informação, de algum caso, de alguma pesquisa, a gente usa a estatística. Por exemplo, se eu quiser saber qual a quantidade de alunos que passam no colégio militar que já cursaram o sexto ano e vão voltar um ano, eu vou pegar todos os alunos que entraram nos anos anteriores e vou verificar, fazer uma pergunta para saber quais foram aqueles que já cursaram o sexto ou os que estão cursando o quinto ano nesse momento. Outro exemplo de estatística, você quer saber se uma determinada localidade torce para o time A ou o time B. Por exemplo, se torce para o Barcelona ou para o Real Madrid. Então você vai para aquela região, vai sair entrevistando pessoa por pessoa e vai perguntando, você torce para qual time? Aí, pessoal, Barcelona, Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, Real Madrid. Então, e aí a gente vai anotando esses dados e a partir disso a gente faz as porcentagens e essas porcentagens são os resultados. E esses resultados são apresentados através de tabelas. Olha só, ou gráficos, né? E aí eu coloquei alguns tipos de gráficos aqui para que vocês entendam. Por exemplo, na prova do ano passado de Salvador, de 2019, do Colégio Militar de Salvador, caiu uma questão de gráfico. Ela falava sobre as idades de determinadas pessoas e era um gráfico como esse aqui, um gráfico de segmento. Então, o que são gráficos de segmento? O gráfico de segmento é traçado em um plano que contém dois eixos, duas retas numeradas. Então, ó, eu não tenho aqui a pergunta, mas o que ele está falando? Ele está falando algo sobre horário e temperatura. Então, o que a questão pode perguntar? Às 14 horas, qual era a temperatura? Aí você vai olhar aqui, ó, 14 horas, temperatura, ó, nesse eixo aqui, nesse ponto, então, a temperatura era 24 graus Celsius. E se eu perguntar para você, em que momento do dia a temperatura estava 16 graus? Aí você vai olhar, o 16 graus, esse momento aqui era às 10 horas da manhã. E aí assim vai. Então, ele pode dar o gráfico para você, colocar um texto, um enredo, alguma coisa falando sobre o gráfico. E você, através desse gráfico, que é o resultado de uma pesquisa feita, você vai fazer a sua resposta. Tem outro tipo de gráfico também, ó. Tem o gráfico de colunas. O que é um gráfico de colunas? O gráfico de colunas, lembre sempre, ó, coluna cervical, é em pé, ó. Então, de coluna, porque o de barra é deitado. Coluna, ela imita a nossa coluna cervical, então ele é em pé. Então, recebe esse nome, pois faz uso de barras verticais. Esse daqui também é o mesmo exemplo, ó. Às 14 horas, eu tenho 24 graus Celsius. Então, temperatura pelo tempo. Então, o mesmo gráfico, a mesma pesquisa que foi feita anteriormente no gráfico de segmentos, foi utilizada para fazer o gráfico de colunas. E aí a gente montou a coluna, ela é vertical. Pode também ter o gráfico de barras. Veja, é a mesma coisa, só que ele é deitado, barras horizontais. Então, essa pesquisa aqui já é algo relacionado à distância percorrida por um determinado atleta. Então, eu pergunto, qual foi o atleta que correu mais? Aí você vai olhar, ó, o atleta foi o Beto. Qual foi o que menos?
percorreu. Aí você vai marcar, Alves, qual é a soma das distâncias percorridas pelos atletas? Alves, Beto, Paulo, Xavier e Carlos. Aí você vai pegar os dados que estão aqui, ó, 36, 72, 48, 65, 51 e somar. Então veja que as informações vão ser dadas através do gráfico e você, de acordo com a análise do gráfico, você vai fazer as respostas. E por último, é um gráfico que a gente chama, que matematicamente falando é gráfico de setor, mas muita gente chama de gráfico de pizza. Gráfico de setor é um gráfico que ele tem um círculo, tá? E ele chama de setor porque ele é dividido em setor circular. Então, esses pedacinhos aqui são setores circulares. Vocês aprenderam, quem já cursou o sexto ano, aprendeu que um setor circular é uma região delimitada por dois raios de uma circunferência. Então, está aqui um raio, aqui está outro raio. Não é nem assunto do nosso colégio militar, mas é por isso, é só para dar o significado ao nome do setor circular. O setor circular normalmente é em porcentagem, tá? Isso aqui mais ou menos é 90 graus, um quarto. Então é em porcentagem, você vai ver 10%, 20%, 30%, 50%. E a soma de todos os valores tem que ser igual a 100%. E aí, dependendo da pergunta, você vai analisar ele de forma de porcentagem. Nesse daqui, por exemplo, ele está falando a proporção entre terra e água na superfície do planeta. Então, terra é essa parte aqui, ó, um quarto, isso aqui dá 25%, e a água seria 75%, porque é o que falta para formar incêndio. Então, são três assuntos de estatísticas que podem cair, que são os gráficos, né, que fala da pesquisa estatística, e os nossos próximos assuntos, já dando um spoiler, vai ser média aritmética simples e média ponderada, que é o spoiler das nossas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like aqui embaixo, deixa nos comentários se ficou alguma dúvida ou alguma sugestão. Forte abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.